a gente divide, né? A história, ela divide a ocupação humana em pré-histórica e histórica, né? Essa é uma divisão mais comum que a gente encontra nas salas de aula, né? Nas explicações históricas disso. E aí, ultimamente, a gente está tentando mudar um pouco isso, porque quando você fala pré-histórica, você está dizendo que é antes da história, né? Ou seja, que aqueles povos que vieram antes, né, não teriam história. E não é isso que a gente quer passar, né? Então, a gente fala povos pré-coloniais, ou seja, antes do Brasil colônia, né? Antes da colonização. Então, já começa daí, que a gente está tentando mudar esses conceitos para mudar esse problema de visualização do outro, né? De como a gente vê o outro. E aí, assim, aqui em Rondônia, a gente vai ter uma história antiga muito grande. E aí, acho que é interessante a gente voltar a falar que é uma história antiga contínua, né? Não é assim que terminou, e, assim, começou em 7.000 anos, terminou, aí voltou. Não, é uma história contínua. Então, a gente vai ter sítios aqui em Rondônia, que são específicos daqui, pelo menos até o momento. Como eu falei, né, que a falta de evidência em outros lugares não significa que não existe, é só porque ainda não, pode ser que não foi encontrado. Então, assim, aqui em Rondônia, acho que tem uma particularidade muito grande desses povos antigos, né, esses povos indígenas antigos, que é de... a gente sempre associava antigamente a questão nômade, como a gente falou antigamente, né? Que os povos que eram os povos da Pedra Lascada, sim, né? Exato. Que eles eram nômades, né? E aí a gente vai encontrar sítios arqueológicos aqui que são de 12.000 anos antes do presente, 10.000 anos, que tem terra preta, né? Que essa é uma particularidade da Amazônia, a terra preta. A gente vai ter terra preta e vai ter só instrumentos lascados. A gente não vai ter cerâmica, por exemplo. Proveniente de pedra, para caça e tal, essas coisas, e aí né? você fica pensando que todo o material associado à pedra lascada, antigamente, se associava a povos nômades. Só que aqui a gente vai ter terra preta. O que significa isso? A terra preta ela só se forma se existe um povo morando durante muito tempo no mesmo lugar. Nossa, que interessante, hein? Então, ou seja, a gente tem... a gente muda o discurso completamente aqui com os sítios daqui. Não necessariamente, né? Os povos que só usavam pedra lascada eram nômades. Não necessariamente, porque os daqui não eram. Nem todos, né? Pode ser que até que alguns fossem, mas esses não eram. É a fartura amazônica, né? Milenar, né? Então... Eu tô aqui, tá tudo bem aqui, eu tenho meus locais sagrados, eu tenho a cachoeira, que é importante, né? Não havia necessidade desse curso migratório, né? Exato, o tempo todo, porque a fartura é muito grande, né? Exato, eu tô aqui, vou ficar aqui, vou continuar. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo. Outra questão que também foi muito levantada pelo Eduardo Góes Neves, que é um arqueólogo do Sudeste, né? Da USP, que ele trabalhou durante muito tempo aqui também, que ele fala que fazer uma estimativa da quantidade de sítios que tem aqui, da quantidade de ocupação e do espaço ocupado, ele faz uma estimativa que, por exemplo, perto dos anos 1000, Porto Velho era tão ou mais habitada... BC ou AC? Isso é antes do presente. Então a gente tem que fazer. Tudo bem. Estou me acostumando com essa terminologia aí. Mas aí, perto dos anos. Mas aí os anos 1000. Se a gente fizer um cálculo, a gente vai dar mais ou menos 1000. Deixa eu fazer aqui. 950. 950, exatamente. Isso, DC. Isso, exatamente. Então você tinha uma população tão ou maior do que a existente atual, aqui em Porto Velho. Então, assim, você já teve essa ocupação aqui, super populosa. Só que a questão a gente não tinha uma ocupação a partir de concreto, né? A gente vai ter uma ocupação utilizando o espaço da floresta, mas a população tão grande quanto a população atual ou mais. Hein? Que coisa, hein? Essa é fascinante, né? Porque a pergunta que eu faço, de onde é que vem esse pessoal, meu Deus do céu, né? E aí, outra coisa que a gente tem também sempre, que acho que quando fala em arqueologia, você pensa em coisas grandes, né? Tipo as pirâmides do Egito, as pirâmides dos Incas, dos Astecas, e você vai pensando nisso. Aqui, a gente vai ter outras questões que também são tão importantes quanto, né? Então, por que não usaram a rocha para fazer essas grandes construções? Porque fizeram de terra.
Então, a gente vai ter os geoglifos, por exemplo, que são grandes construções a partir de terra. A gente vai ter vários montículos. Eles usavam, nas áreas alagadas, eles faziam montículos e tinham suas residências ali. Porque, na verdade, a questão das edificações são soluções para abrigar, Sim. né? Então, tipo assim, né? Vai lá, pirâmide, pô, se o cara não fizer uma pirâmide ali, e também cultural, pegar né? um sol na muleira, e também até cultural, mais, né? Exato. Uma questão cultural, então não vou usar. Aqui na floresta, pô, é muito abrigo, né? Então você tem, né, muita árvore, né? Então a floresta dá conta. É melhor fazer uma rede e deitar. Acho que essa cultura veio até agora, né, a galera ali. Então, você vai ter essas diferenças, mas não necessariamente não é importante, né? Sim, não é importante. sim. Então, eu acho que... eu acho que, né, então, justamente, né, então você percebe que os povos, né, os indígenas, eles têm muito, né, similaridade com os povos antigos, porque eles vivem de uma certa, mantendo a cultura deles até hoje, né? Porque você não vê, né? Vai lá, tipo, você vai na aldeia indígena ali, tem um abrigozinho ali e tal, mas no geral não é algo que é feito de pedra e tal, aquela coisa, né? Como a gente vê em outros povos, né? Bem interessante, mas é característico, né? É bom saber que eles manteram um pouco a cultura deles, Sim, né? é interessante. E é interessante quando a gente usa às vezes a gente fala sem pensar muito, né? Que a gente fala assim, não evoluiu. Né? O que é evolução para você, né? Então, assim, porque às vezes as pessoas falam, os povos incas evoluíram, os daqui não evoluíram. A gente tinha esse discurso muito também na academia. E aí, assim, mas o que é evolução? Porque, na verdade, por que é porque eu estou pensando com a cabeça... Quando eu analiso, eu estou pensando com a minha cabeça de hoje, Sim, dentro de um sistema capitalista. Exato, né? Exatamente. E não é isso que a gente tem que olhar para lá e ver isso, né? Então, assim, os povos eram extremamente evoluídos, se você for usar... Eu não gosto de usar essa palavra justamente porque ela traz essa carga pejorativa, né? Sim, exato. Mas, assim, eles eram tão evoluídos quanto eles não precisavam, né? Aquilo que eles tinham e a forma de vida deles dava conta do que eles estavam vivendo. O ser humano tem muito disso, né, professor? Mas a gente tem isso, né? né? Se não tem uma grande coisa, não é... Né? É atrasado. Se chegar pra ele lá, pô, olha aqui, ó, sofisticação, né? Uma faquinha de pedra nova, pô, né? Caramba, legal, cara. E aí, assim, muitos deles usavam, e às vezes a gente é preconceituoso no sentido de dizer, por que eles usaram isso? Por que eles pegaram? Hoje, porque funcionou. Exato. Tá aqui, me deu, funcionou, ok, né? É verdade. O ser humano é meio estranho, né? Às vezes eu acho também. muito, né, exigente com algumas coisas e com outras, né? Enfim.